A filha perdida de Roma, mais uma alma que regressa do inferno para comprovar a sua existência. Segue. Decoreba católica, decorar é guardar no coração. Eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da Missão Exército de Nossa Senhora, acolhendo você, meu amado, minha amada, para juntos crescermos na fé. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nesse canal, deixe um joinha, se inscreva, meu povo, para que juntos possamos alcançar muitos corações. Você vai ouvir um novo relato de uma jovem alma que regressou do inferno, comprovando assim a sua existência. Amados, atrás de mim o calendário litúrgico, um ciclo, porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele não tem início nem fim, ele é incriado, ele é Deus, criador de todas as coisas. Não somos frutos do acaso, somos obra de Deus, perfeitíssimo. Sumo bem, como dizia Santo Agostinho. Estamos aqui na 29ª semana do tempo comum, a cor é verde, nos aproximando da festa de Cristo Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico. Começamos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. São 4 semanas de preparação para o dia 25, o Natal do Senhor. Então, acompanhe-me, porque estamos tratando sobre os novíssimos. Realidades últimas, céu, inferno, purgatório, julgamento. Temas esses que são estudados na disciplina da teologia, escatologia. Escatom, realidade última. Logia, estudo das realidades últimas. Então, acompanhe-me, deixa o like, se inscreva. A filha perdida de Roma. No ano de 1873, poucos dias antes da Assunção, realizou-se em Roma uma das aparições terríveis do além-túmulo que corroboram para comprovar a verdade do inferno. Numa dessas casas de má fama, prostíbulo, casa de prostituição, que fora aberta em Roma e mais alguns outros lugares devido à invasão do sacrilégio por conta do enfraquecimento do domínio temporal do Papa, uma infeliz menina havia cortado a mão e rapidamente foi levada ao Hospital da Consolação. Uma menina que vivia nessa casa de má fama, prostituída ou prostituta, sofreu um corte na mão e foi levada ao hospital. Seja por causa de um sangue viciado em devassidão, que pode ter degenerado o ferimento, ou por causa de uma simples complicação inesperada, ela faleceu durante a noite. A pobre jovem faleceu. Um sangue talvez contaminado, sífilis, com outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, ela faleceu. No mesmo instante, uma de suas companheiras, que ignorava completamente o que havia se passado no hospital, pôs-se a gritar desesperada ao ponto de tirar o sono dos habitantes de todo o quarteirão, inquietando principalmente as miseráveis criaturas que viviam junto a ela naquela casa de má reputação. Para acalmar tamanha balbúrdia, foi preciso até a intervenção da polícia. Acontece que a recém-falecida no hospital apareceu envolta em chamas, dizendo àquela pobre menina: "Estou condenada. Se você não quer terminar como eu, saia deste lugar de infâmias e retorne a Deus que abandonou." Nada nem ninguém pôde acalmar o seu desespero e terror. Até que, com o amanhecer, ela se foi, deixando todos naquela casa em profunda letargia, a partir do momento em que souberam da morte ocorrida no hospital. Nesse interim, caiu doente a cafetina do lugar, uma exaltada garibaldina, assim conhecida entre seus amigos e irmãos. A cafetina adoeceu. Ela pediu para que fosse chamado o padre da igreja vizinha, São Gílio de Baque. Antes de se dirigir a uma casa tão difamada, o venerável padre consultou a autoridade eclesiástica, o bispo, que delegou para esse intento um digno prelado, Monsenhor Ciroli, cura da paróquia de São Salvador, em Lauro.
Munido de instruções especiais, o Monsenhor Ciroli apresentou-se à doente e, antes de tudo, exigiu, na presença de várias testemunhas, que ela se retratasse por cada um dos escândalos de sua vida, das blasfêmias contra o soberano pontífice, de todo e qualquer mal que já tivesse feito aos outros. A pobre enferma o fez sem hesitar. Depois se confessou com grande arrependimento e humildade. Recebeu o santo viático. O viático é o corpo de Cristo que o moribundo recebe no seu leito de morte. O corpo de Cristo dá-nos vida e vida em plenitude. Então a pessoa recebe para que possa comparecer diante do Senhor. Viático é a provisão para uma viagem. Para a Páscoa, para a nossa viagem, estamos então imbuídos de Cristo quando recebemos o seu corpo e o seu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui, o santo viático foi precedido pela confissão. Que maravilha! A pobre cafetina se confessou e recebeu o corpo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sentindo a morte se aproximar e apavorada com tudo o que se passava diante dos seus olhos, banhada em lágrimas, pediu ao bom padre para que não a abandonasse. Mas a noite se aproximava e o Monsenhor Ciroli, dividido entre a caridade que ele dizia para ficar e o decoro que não lhe permitiria passar a noite em lugar semelhante, decidiu requerer à polícia 2 oficiais que vieram fechar a casa e lá permaneceram até que a agonizante desse o seu último suspiro. É claro que tem que se preservar, porque as más línguas sempre vão condenar, falar, o Monsenhor, o padre está num cabaré, como a gente fala, num prostíbulo, então vão falar mal, o que é que o padre está fazendo ali. Então, 2 testemunhas para dar suporte, para que se entenda que a assistência espiritual está sendo dada. A assistência, porque as pessoas falam e falam mesmo. Os detalhes de tão trágico acontecimento ficaram conhecidos por toda Roma. Mas, como é habitual, escarneceram-se os ímpios e os libertinos, tomando todo o cuidado para não se informarem muito a respeito. Quem está no pecado não quer dar ouvidos a essas realidades. Por outro lado, os justos aproveitaram o ocorrido para emendarem suas condutas, dedicando-se ainda mais às suas devoções. Eu, quando escuto um testemunho, quando leio um testemunho como este, só tenho vontade de ser santo, de amar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que sou um miserável pecador, falho, não tenho mérito algum, tudo pertence a Cristo. Por isso, já me dá vontade de confissão, de buscar a misericórdia de Deus, não de perseverar e de se obstinar no pecado. Quantos se obstinam no pecado, zombam desses acontecimentos, duvidam e, portanto, sofrerão o mesmo destino dessa pobre criatura. Diante de tais fatos, que a lista poder-se-ia incluir outros tantos, pergunto ao leitor de boa fé se é razoável ficar repetindo, junto com uma multidão leviana, a conhecida e estereotipada frase: se realmente existe o inferno, por que de lá ninguém nunca voltou? Muitos ficam zombando. Mas, ainda que a torto e a direito haja quem insista em não admitir os fatos autênticos que acabei de narrar, a certeza absoluta da existência do inferno resta inabalável. Com efeito, a fé no inferno não está fundamentada em misteriosos fatos sobrenaturais, que não são de fé, mas nas razões do bom senso que expusemos até aqui. Você não precisa acreditar nesses fatos narrados, não precisa. Não são fatos que exigem a sua fé, como os dogmas da igreja. E o inferno é um dogma. A existência do inferno exige sim a sua fé. Mas fatos como esses narrados, você não precisa acreditar. Mas o dogma do inferno, sim, precisa e deve acreditar. E acima de tudo, no testemunho divino e infalível de Jesus Cristo, de seus profetas e seus apóstolos,
assim como do ensinamento oficial invariável e inviolável da Igreja Católica. Os dogmas dela, foi o que eu acabei de dizer. E Jesus fala mais de 13 vezes do inferno no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala do inferno, como os vídeos anteriores que já disponibilizei aqui no canal, que você pode assistir. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que eu venho postando aqui no meu canal. Então busque os outros, assista, porque muitos querem dar opinião sem nenhuma leitura, sem nenhum conhecimento. Quantos querem opinar em matéria de fé? E é só opinião mesmo, porque nunca leram, nunca estudaram. Às vezes, no máximo, ele leu um artigozinho de um jornal ou uma revistazinha. Pelo amor de Deus. Muitos querem dar opinião na doutrina infalível da Igreja Católica de 2000 anos. É muito palpiteiro e pouca humildade. Os fatos sobrenaturais podem fortalecer e reavivar a nossa fé. Apenas por isso tínhamos o dever de citar algum deles, capazes de tapar a boca dos que ousam dizer: o inferno não existe. Era preciso narrar, para que se entenda e se creia na existência. E também confirmar na fé aqueles que são tentados pela dúvida: o inferno existe? Além de consolar e esclarecer ainda mais os bons fiéis que, junto com a igreja, afirmam de forma categórica: o inferno existe. Amados, os testemunhos aqui eu encerro. E vamos continuar outros detalhes maravilhosos desse livro. Deixe o seu like, o seu comentário, comente, compartilhe. O mundo precisa saber e crer e voltar a buscar o Senhor com urgência. Lutarmos por uma vida santa, rompermos com o pecado, porque o inferno existe e não está vazio. Decoreba católica, decorar é guardar no coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.